podem vir para cá gravar se quiser. Então, Deixa uma salinha ali no canto. hoje a gente está aqui no nosso papo durante a obra para vocês entenderem qual é o poder da community, tudo que a gente representa, e a gente trouxe pessoas poderosas também que estão fazendo o mercado acontecer. Luan e Isabela Mate estão aqui hoje com a gente, obrigado. Vocês são inspiradores, espero que a gente consiga construir algo muito poderoso juntos, viu? Ah, isso eu tenho certeza. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E quando eu cheguei aqui, 2 paredes não existiam. Já subi 2 paredes. Isso foi verdade, isso não é coisa Do de... tempo que eu dei o tour. Pra Isso não é vocês coisa verem de o quão internet, grande e não. quão rápido eles constroem. Até o negócio aquele do dedinho, né? Que escala. É verdade. Sabe, você instala e aí sobe o negócio? Aqui é de verdade. Você instala, 2 paredes surgiram. Dá para ouvir o barulho, né? Pi, aí isso é trator passando, é caminhão passando. Legal, mas vamos continuar o assunto que a gente estava falando, né? Você falou sobre longevidade de carreira, né? E falando de Bruna Tavares, o como... É, que eu tava falando assim, quando você olha algo que... Acho que a primeira sensação que eu tive quando eu pisei aqui, porque o Lua já tinha visto o projeto, mas eu pisei aqui. E aí eu entendi o projeto vendo ele, né? Que eu falei, parece que sabe aqueles sonhos que a gente põe na nossa cabeça, só que todo mundo fala que não é possível de dá. realizar. E aí você vê uma parada dessa sendo realizada, e aí você começa a se perguntar, cara, o que é mais importante? Tem tudo, tudo para dar certo você já pensou, entendeu? Você já pensou em todas as pontas. É quem tá associado. Exatamente. Porque quem está associado vai ditar quem vai querer estar associado também. Sim. E aí a gente estava falando sobre o longo prazo, que é muito esse tipo de pensamento, né? Sim, total. E quando eu vi a primeira vez o projeto, eu cheguei lá em casa e falei, amor, conheci uns caras hoje, vi uns projetos dele, é uns malucos que estão falando que vão entregar um campus absurdo. Em 2 meses, né? Em 2 meses e tudo mais, assim, chegar aqui e ver desse tamanho é surreal, assim. E é muito legal porque poucas pessoas estão pensando no creator, né? Na parada de dar uma Exatamente. situação pra galera transformar num trabalho realmente É, sério, porque muito assim. se fala do creator, sei lá quantas pessoas querem ser creators, mas quantos realmente conseguem ganhar dinheiro? E eu acho que isso é muito porque não tem educação sobre o mundo de creator economy voltado para negócios. Exatamente. Que é o que a gente sempre viu, assim, para mim ser influenciadora para depender 100% de uma marca, ok, mas como que eu olho para essa marca como uma empresa e sou valiosa para ela para além só de um post, entendeu? Como que eu Exatamente. gero negócio com ela, como eu gero negócio para ela. Então isso daqui vai, pô, E é sair do ruptura. modo, sair do modo influência e entrar no modo business, né? É o que a gente fala aqui. Então, é entender que ao invés de, às vezes, glamour e o ego, Ou teoricamente, ou facilidade, facilidade, tipo, ao invés de seguidor, é melhor você ter cliente, né? Gente que vai consumir o seu negócio, é muito que a gente vai ensinar. E tem muito sobre o mindset também. Você falou de quem vai estar associado, as pessoas que estão conectadas no início, porque aqui a gente quer construir um ambiente com mindset, de todo mundo com mindset poderoso. Então, uma das principais joias da community, com um campus, sei lá, 15 mil metros quadrados, você viu que a estrutura tem tudo, é o ecossistema de desenvolvimento que a gente vai criar. Então, se você bota um monte de gente aqui que só quer oba-oba, todo mundo que entrar vai querer oba-oba. Se você bota um monte de gente aqui associada que realmente já criou, e tem muita gente que chegou assim, pô, tem 1 milhão de seguidores, mas eu queria dar uma palestra, queria dar uma beleza, mas deixa eu ver o que é que construiu. E aí já tem pessoas aqui que 30 mil seguidores com a empresa faturando 15, 20 milhões. Então, esse é o case, que soube utilizar a sua influência ou a sua audiência para monetizar. Então, se você botar aqui, imagine, 2.000 pessoas, sei lá, simultâneas, criadores de conteúdo, vivendo aqui, todas com a cabeça de negócio, é impossível não gerar negócio e não se desenvolver. Eu acredito muito no poder do ecossistema e mindset para mim, para quem... O mundo é dividido para mim em 2 tipos de pessoas, né? As que vão conseguir porque tem um mindset poderoso e as que vão ficar tentando porque o mindset é de achar problema. E uma coisa que eu tava falando muito esses tempos é que mindset é a palavra da psicologia, só que tem gente que tem ranço não por causa da psicologia, né? A mentalidade, parece que eu vou falar, você pode, bata no seu peito e diga, eu consigo. Mas na verdade, uma coisa que eu vejo é que 80%, ou talvez, eu tirei da minha cabeça, mas eu acho que a vasta maior parte do sucesso não tá só na técnica, tá na cabeça, e a cabeça você constrói com ambiência, você constrói com referência, você constrói no dia a dia, você não constrói vendo uma vez só, você tem que estar na parada. E o que você falou assim, né, o influenciador, tem muito influenciador que eu acho que enxerga e fala seguidor. Seguidor, eu acho que quando você enxerga a sua audiência como seguidores, você tá fadado a dar errado. Exatamente. A sua audiência tem que ser uma comunidade de pessoas que
você pode vir a servir elas através de produtos ou serviços seus ou produtos ou serviços dos outros, para ajudar a vida delas. Porque o seguidor, ele tá ali assim, ó. E as pessoas não são seguidores. Ninguém é seguidor de ninguém. Todo mundo aqui tá buscando a melhoria da sua própria vida. Então, até a palavra community, né? A comunidade, quando você cria uma comunidade de pessoas que estão indo para a mesma direção, têm valores parecidos, estão buscando coisas parecidas, você cria negócio. E não só cria negócio, mas você cria os negócios certos com a intenção certa, mirando para o mesmo alvo. Então é muito difícil dar errado. Porque eu acho que até quando eu vejo que vocês estão criando um novo jeito de ensinar as pessoas num ensino mais superior, até assim, mas ensinar as pessoas e juntar pessoas parecidas com objetivos parecidos e gerar negócio na própria faculdade. Não é assim, espera, talvez um dia você crie. Não, você já criou o negócio aqui. Exatamente. Não é espera 4 anos, aí depois você vê se vai dar certo e eu te jogo e te largo. Não, eu não te largo. Eu te dou todo o suporte para que você já faça dinheiro aqui, para que você já crie o negócio aqui. Esse é uma coisa importante. E pessoas parecidas, que às vezes eu tinha a sensação em faculdade que eu olhava e falava, nossa, tem muita gente diferente que está querendo coisas diferentes. Aqui as pessoas vão estar em lugares parecidos. E quando a gente vê criação de conteúdo, é assim, tem alguém do teu lado que sabe, viu um negócio, na hora ela te ajuda, já faz, já constrói. Isso é uma das principais coisas que a gente vê lá. Sempre que a gente tem muito contato, né, com a nossa base ali, com a galera que consome e tal, e às vezes você vê uma pessoa que tem vontade, tem talento, tem disposição, só que ela não tem um ambiente em volta, não tem acesso, ela não consegue andar, às vezes, só por causa do que tem em volta. Assim, sabe? Não tem estrutura, contato, acesso. E tem um ponto sobre a parte de Creator Economy, que eu tenho falado isso bastante. Creator Economy, ele é a abreviação de Content Creator Economy. A pessoa não é um creator, ele é um content creator. E o conteúdo é o grande ouro ali do negócio, né? Tipo, o conteúdo ele já vem há muito tempo e o conteúdo vem revolucionando muito negócio. Então, você vê como o conteúdo revolucionou o surf, né? Como o conteúdo está revolucionando, sei lá, a Fórmula 1 por causa da Netflix. O conteúdo fez um UFC. Sim. E o conteúdo vai revolucionando carreiras. Então, as pessoas têm a visão do creator, que é o descendente do blogueiro, né? Vê o blogueiro que depois se tornou o influencer, que agora se tornou o creator. Mas para mim tem um público gigantesco que é por exemplo, o profissional liberal que precisa de conteúdo para acelerar a sua carreira. Ele nem quer publi, ele quer novos públicos, clientes, ele já é expert em alguma coisa e ele precisa do conteúdo também. Então, esse é um outro público gigantesco que vai operar por aqui. E que, by the way, é o que está se tornando um novo desejo, né? O que as pessoas querem, porque já é uma pessoa que já tem uma monetização, já tem uma receita, já é um empresário muitas vezes, são os novos creators, digamos assim. Então a gente vai trabalhar com isso, porque às vezes a pessoa tem muito aquele negócio, vai ter a Community Creators Academy, então vai ter o curso para influenciador, não, aqui tudo é pensado em business, em aceleração de carreira e todo tipo de creator, que esses é o que estão fazendo agora realmente a história acontecer. A maior parte dos nossos clientes, eu não tenho o número exato, mas eu acho que é muito, muito maior. Cara, deve girar em torno de 90%. Assim. Acho que assim, os 90% dos nossos clientes não são influencers. Porque o influencer, e é isso que eu acho que é uma grande missão que a gente passa a ter, tanto vocês quanto a gente como parceiros estando aqui junto, é uma grande missão, é mudar a cabeça do influencer. Porque o influenciador, ele se enxerga como alguém que é dependente, como alguém que está à mercê, ele não tem controle, ele acha que ele não tem controle sobre o quanto ele vai ganhar, ele às vezes não vê valor em investir numa educação para que ele entenda como monetizar. Mas quando você é um profissional, você entende que você precisa de lead, né, os clientes, você precisa da oferta, é aquilo que você vende. E muitas vezes o profissional gasta milhares de reais ou centenas de milhares em educação a vida toda, ele tem um desenvolvimento ali muito fera do que ele entrega, do produto, do serviço. A entrega dele é sensacional. E aí ele se depara com uma realidade completamente diferente, às vezes, do que quando ele ia entrar numa faculdade, porque muda tão rápido. Que você vai encontrar seus clientes onde? Então, eles estão no conteúdo, eles estão no digital. Então, o que a gente vê muito e quem a gente mais ajuda, a gente ajuda muito médico. Com certeza. São poucos ainda que têm a cabeça. Mas médico, advogado, cara, todos os ramos de serviço e produto, a indústria, alimentício, assim, tudo. O que a gente vê é que essas pessoas, elas olham e falam, eu preciso de mais leads qualificados. Ainda não são meus clientes, mas que são as pessoas que vão se tornar meus clientes. Eles estão no digital. Então, eu tenho que saber produzir um conteúdo
não para ser famoso, mas eu preciso saber produzir o conteúdo que vai fazer essas pessoas quererem comprar de mim. A partir do momento que eles conseguem fazer isso, diminui o CAC, né? Diminui o custo, eles conseguem aumentar a margem, eles conseguem atingir muito mais gente num custo mais baixo. E é meio que trocar E aí você o muda a vida. famoso por ser autoridade, né? As pessoas A queriam pessoa ser já é famosas, muitas agora vezes, eles né? não, eu digo mostrar que é uma autoridade, É ao isso. invés de mostrar que é famoso. Exato. Acho que está trocando muito isso. E tem uma das coisas que você falou de missão que foi um dos insights para criar a Community, foi o seguinte: eu trabalho com, enfim, conteúdo e antes disso, universo artístico há muito tempo. Tem uma frase, vocês já devem ter ouvido essa frase, mas eu já ouvi muito isso. Foi assim: eu fazia psicologia, mas eu parei que eu vou focar na minha carreira. Outra: eu fazia publicidade, mas esse ano minha carreira explode, minha carreira de creator, então eu vou dar uma parada que eu vou focar. A 100ª pessoa que me falou que estudar atrapalhava a carreira, eu pensei, opa, eu preciso resolver esse problema. Preciso mostrar que existe um lugar onde eles acham que estudo e desenvolvimento de carreira como creator, eles andam juntos. Então, sempre existiu essa coisa, ou eu estudo para seguir o caminho tradicional, ou eu não estudo para eu trabalhar com economia criativa. E a gente sabe que pode juntar isso tudo aqui. Então, essa é uma das coisas também importantes que a gente precisa entender, que o público que já é o médico, advogado, arquiteto, todo mundo, ele já teve que estudar, fazer uma faculdade, ou ter formações para conseguir aquele local. Então, o creator também tem esse, por isso que a maioria do público de vocês é esse, porque ele já está acostumado a pagar por educação, a correr atrás de educação. Ele tem muita clareza também desse Exatamente. ROI, né? Da onde vai voltar, do investimento de tempo de gravar um conteúdo e o investimento financeiro também. Ele sabe que volta. Ele sabe que ele tem o controle sobre algo muito bom que ele vende para essa pessoa no final das contas. E as pessoas às vezes não enxergam que elas já têm isso. Às vezes uma parada que você não faz olhando como carreira, quando você domina a produção de conteúdo e a comunicação digital, você torna aquilo sua carreira. Exemplo, eu gosto de pintar quadro. Eu não faço isso profissionalmente. Mas como eu domino a produção de conteúdo, se eu quisesse, eu conseguiria ganhar muito dinheiro Eu também vendendo gosto quadro. de pintar Você quadro pinta? e móveis. Inclusive, está convidado para a gente pintar uns quadros aqui. Você É para. sério? Então vou vir. Vários vou vir. quadros e Uns móveis palitinhos, aqui tipo, eu faço quadro, móveis, então os móveis já vai ter, eu já sei que vai ter uma poltrona ou um quadro deixa by fazer Isabela um- Mate. Não, já tá. Tá, vai ter uma Posso cadeira, a usar um gente palitinho, deixa. se quiser. É. Suave. Não quero, amor. Eu quero. Você grava Eu isso, gravo, bem eu gravo lindo. tudo isso, eu gravo. Eu gravo. Mas uma coisa que mudou muito nossa cabeça agora no último ano, cara, que a gente, tipo assim, a gente sabia que dava para remunerar, para ter uma audiência, para ter uma empresa sólida que faturava muito, com pouco seguidor ali, só dedicando um pouco do tempo. Mas no último ano a gente viu empresas assim que faturam tipo 8 dígitos, muitos milhões assim, e pessoas que tipo assim, não, né, amor? Tem uma Cara, tem uma pessoa próxima que ela vai faturar 100 milhões esse ano, com 80% de margem de lucro, com menos de 15 mil seguidores. com Exatamente. um post por semestre, assim. Tipo, E aí vai um pouco contra, porque a minha tarefa é, se você tivesse os posts do meu Talvez jeito, fosse você faria 200, né? muito mais. Exato. Exato. Mas entender a inteligência de negócio, como usar o digital. Uma das coisas, por exemplo, que a gente notou, as pessoas elas acham que o conteúdo, ele é uma via de mão única. Então eu produzo conteúdo, você consome o conteúdo. Mas é sempre uma relação. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer, que é o social selling, por exemplo, eu acho que foram alguns bons milhões nos últimos meses só por causa de social selling. Foi. Que é basicamente você entender que a rede social também é um lugar de fazer negócio. Se a Não. pessoa tá ali, você pode comunicar com ela, mas você também pode abordar pessoas que já estão prontas e falar, oi, tudo bom? Que nem a gente faz às vezes num ambiente de networking. A rede social também é esse Com ambiente certeza. para conhecer gente. Eu falei isso numa palestra esses dias, estava ali no South Summit, né? Eu falei, a rede social morreu. Para mim, a rede social é por causa do Orkut. Sim. Depois virou uma rede de dopamina e entretenimento, você entrava ali para se divertir. E agora a rede social deu espaço para a rede comercial. Todo mundo está ali para consumir alguma coisa. Muito poucas pessoas entram no TikTok para ver o TikTok do amigo. Ele vê para o TikTok, ele vê um conteúdo e ali ele consome, seja lifestyle, mas ele está consumindo, que vai levar ele a consumir algo, seja um produto específico, seja a educação. Então, social commerce, né, social selling, eu acho que essa economia ali por trás, para mim, é a grande tendência. E daí vem também, se as pessoas entendem isso, aí eles começam a monetizar muito mais. E tem um ponto importante também, que os creators, eles têm que ter a consciência que eles são marcas, né? E as marcas têm que se posicionar como creators. Hoje em dia,
todo mundo fala isso, né? Para mim, Brands as Creator, eu já trabalho isso como agência, a gente já faz isso. Vamos pegar Fit Dance. Fit Dance, quem é que sabia que a Fit Dance era uma empresa que faturava milhões por trás? Todo mundo achava que era um creator. Sim. Mas ela já nasceu como empresa que tem licenciamento, social commerce, live shopping, afiliados há mais de 10 anos. Mas o posicionamento dela foi como um creator. Então você vê uma CIMED da vida, uma outra marca que hoje se posiciona. Então, só que aí agora a gente tem aquele mix, o Brand as Creator e o Creators Brands, que já são as marcas dos próprios creators. Aí vem UGC, né, que é você utilizar o seu cliente para ser o seu próprio creator. Já tem a outra, que é a EGC, né, que é o seu funcionário se tornar creator. Então, a gente fala aqui, né, existem 2 tipos de profissionais, o que produz conteúdo e o que ainda vai produzir conteúdo. É um caminho sem volta. Por isso que eu gosto sempre de frisar que o conteúdo ele é o grande guarda-chuva. Porque todo mundo questionou se o metaverso ia ser duradouro, se o Web3, tem os questionamentos. E AI? Agora é meu inquestionável AI. Mas ninguém questiona que o conteúdo só vai aumentar. Então, o conteúdo ele só vai aumentar e só vem aumentando o conteúdo já foi feito no impresso, depois no rádio, na televisão, agora na rede social. Antes do boca a boca, né? Porque Exatamente. somos seres sociais, né? Então, os seres humanos sempre vão buscar um jeito de se comunicar, se conectar. E o digital, ele não... Assim, não, já passa. Porque agora você consegue se comunicar com todo mundo do mundo. O que a gente vai fazer é conseguir fazer isso de forma mais rápida, de forma mais realista. A gente não consegue nem imaginar, né? Talvez você queria, sei lá, um holograma seu em outro lugar para conversar com outra pessoa, não sei, mas de forma mais rápida, mais realista, com mais pessoas, com mais agilidade, atingindo, né, uma massa muito maior. Mas Fala. Pode falar. É que com essa quantidade de dados ainda é uma parada que quanto mais as pessoas usam, mais a gente aprende como fazer elas usarem mais. Exatamente. Então é um negócio muito exponencial. E tem a coisa da objeção ou do medo que as pessoas tinham de produzir conteúdo, né? Muitas pessoas tinham a vergonha, o medo. Com AI, esse medo vai se perder um pouco, porque agora você não precisa ficar gerando conteúdo, você gera um clone e ele gera para você, então vai facilitar. Acho que um ponto de virada foi quando o conteúdo ele foi democratizado. Então, quando o conteúdo estava ali nas grandes emissoras, beleza, muita gente consumia e pouca gente produzia. Com a chegada de YouTube, redes sociais, muita gente conseguiu virar produtor de conteúdo. E aí virou a democratização do negócio. Então, todo mundo... Então, a AI, por exemplo, ela vai trazer uma nova democratização, que agora, antes a dificuldade era de veiculação, você só podia botar na TV, agora você arrumou um lugar para veicular, né? O YouTube, agora virou fácil produzir. A era do celular já facilitou, com AI aí... Então, isso vai virar uma coisa absurda. Não dá para nem ver onde é que isso vai chegar em termos de conteúdo. E muitas pessoas não entenderam que a velocidade que isso vai mudar é fora do... Cada vez mais rápido. Mas uma coisa que eu acho muito maneira, eu estava pensando aqui, algumas coisas que eu acho muito legais do projeto e que eu vejo, que eu falei para você, vai ser uma ruptura. Não é uma ruptura só porque você vai ter um campo gigante com um monte de estúdio. Até aí você pode ter campos gigantes com um monte de estúdio. Não é isso. Não além disso, ter a visão da conexão entre esses campos e o estudo e a educação e tal, muito fera. Mas sabe o que eu acho que são 2 coisas que vão quebrar muito? O primeiro delas muita gente só não cria conteúdo porque não tem referência. Então, essa pessoa é julgada em casa, essa pessoa é julgada em vários ambientes. O mundo digital, não só de quem tá, mas de quem produz. Porque você pode escolher um dos dois, ou você consome ou você produz. Ou você pode fazer um pouco dos dois, mas o que você escolhe? Eu escolho ser uma produtora, uma criadora, e não uma consumidora. Porque a partir do momento que eu sou consumidora, eu estou no digital do mesmo jeito, mas eu não estou nem construindo um legado, nem ajudando as pessoas. Eu estou só, sei lá, comendo meu cérebro ali, sem necessariamente aplicar aquilo a nada. Porque você pode pegar e aplicar para algo interessante. Só que a maioria das pessoas não faz, e a gente vê isso porque, passam milhares de alunos e pessoas que conversam, seguidores e tudo. A galera não faz porque não tem referência. Eu tenho vergonha. Você tem vergonha porque você não está no ambiente onde todo mundo está gravando. Não, por que você tem vergonha? Você tem vergonha porque você levanta o celular e as pessoas ficam, nossa, você está gravando?
Você tem vergonha porque o seu pai, a sua mãe ou as pessoas que você tem como referência em volta, você tá maluco. Não, você tem que fazer o que é tradicional, porque essa pessoa não tinha referência também. Então, eu acho que vocês estão criando um espaço onde as pessoas vão poder ter referência. E elas vão poder ter um espaço seguro onde elas podem criar coisas que elas já sonham em criar. Porque eu duvido que você tá aí do outro lado, você não tem alguma coisa que você fala, pô, ia ser muito legal falar disso. Ia ser muito legal poder trabalhar com isso. Ia ser muito legal se eu tivesse uma comunidade de pessoas que também gostam disso. E às vezes é algo que você não vê como uma carreira, mas uma vez que você vê, você não consegue desver. Uma vez que você vê que você consegue ganhar dinheiro com algo que você ama, você não consegue mais desver e voltar para algo que você não ama. Você consegue criar um novo cenário. Então eu acho que o mais legal é isso, vocês criam um lugar de referência onde não só essas pessoas vão ter um ambiente para poderem construir os sonhos delas e poderem ampliar o sonho dela e quebrar essas barreiras, porque agora elas conseguem ver em volta. Você vai num evento de influenciador, você não tem vergonha de subir o celular, tá todo mundo se gravando, não tem problema. Né? E eu acho que o segundo ponto, você começa a criar, quando você começa a criar essas referências e as pessoas quebram as barreiras e elas mudam a vida delas, é como se fosse uma corrente que quebra o preconceito de várias outras. Então é um efeito em cadeia em que todo mundo sobe. Porque hoje, quando a gente conversa num a um com um médico, e esse médico, ele tem um preconceito de gravar porque ele acha que ser influenciador é isso e aquilo, a gente tem um puta trabalho de mostrar pra ele que existem outras rotas. Mas a partir do momento que você tem, sei lá, você mostrou ali uma das salas vai ter o quê? 230 pessoas. Uma das salas. E aí você falou, cara, simultaneamente, se estiver gravando em todos os estúdios, provavelmente dá umas 500 pessoas simultâneas gravando tranquilo, cada um no seu quadrado ali, conseguindo gerar um conteúdo independente do outro. Agora imagina no volume isso, como não é rápido o convencimento, porque nada convence mais do que você ver, né, a transformação. Eu tenho que falar e mostrar, mas você mostrar. Você fala, nossa, olha isso, 5 pessoas do meu ciclo estão criando conteúdo e a criação de conteúdo ela é uma parada que também ela movimenta a economia que vai ser primeiro do Brasil, depois ela começa a ser global. Por quê? Porque você tem, a galera fala, não tá saturado? E aí isso é uma parada que você fala sempre, né? Não existe o saturado porque mais pessoas falando e mostrando, mais pessoas comprando. Essas têm mais poder para comprar das outras também. Quantos amigos e amigas que eu não tenho que são creators, eu tava falando da Bruna Tavares, eu sou consumidora dela. Então o fato dela produzir e falar de, tudo bem que ela fala de beleza, mas não interessa, eu consumiria, não tem problema. E educação, acesso, ele vai criando cada vez mais poder de compra. Então a cabeleireira que comprou da gente vai criar um curso para cabeleireiras, vai dar uma mentoria para cabeleireiras que vão começar a ganhar mais, que vão de repente se matricular aqui, que vão... Exatamente. Então acho que quanto mais educação, melhor para a sociedade, assim, até no âmbito até no campo do consumo também, né? Porque quando você não tem muitas pessoas ou um guia de consumo ali, é ruim para a sociedade também como um todo. Tipo, gente produzindo asneira, esse tipo de coisa. Até começa a elevar o mercado, né? A elevar o mercado. Isso, a régua cima, sobe, né? Sabe? A régua sobe. E isso que você falou também da parada de não ter a competição porque as pessoas começam a fazer e da educação, uma das paradas que você me falou que eu fiquei assim, nossa, isso é muito genial, é que você cria uma educação monetizada durante a educação. Eu sei que eu falei isso, mas a pessoa ela começa a ver o valor daquilo, especialmente porque ela tem a oportunidade de não só pagar aquilo, mas começar a lucrar a partir de um ambiente de educação. Eu acho que isso nunca foi visto antes. Não. Exatamente. Um ambiente de educação onde você ganha dinheiro, não só cria projetos para não ir para lugar nenhum, entendeu? Isso aqui é, assim, condição número 1 para acontecer. Toda marca, parceiro que chega aqui, tem que gerar recurso para o aluno. Não é só o recurso para a gente. Tudo aqui é uma condição. Você vai vir aqui, eu queria quero ter uma marca que estou aqui. Mas o seu papel é gerar desenvolvimento para os alunos e não expor a marca aqui. Então, essa é uma coisa número 1. E falando assim de educação, de evolução, a gente falou bastante do mercado. Vocês, assim, que já estão nesse mercado também há bastante tempo, o que é que vocês, como produtores de conteúdo, se tivessem começado, na época que vocês começaram, que vocês mais tiveram dificuldade, vocês gostariam de, pô, se eu tivesse tido tal coisa aqui, o que é que vocês não cometeriam de erro novamente? Tem alguns pontos assim que vocês... Você quer fazer o seu, que está mais recente? Sim. Porque eu crio conteúdo há 15 anos, ele começou esse ano, ele era bastidor. Eu era mais bastidor da produção de conteúdo da Bela, então eu passei por esse processo bem agora, assim. E eu passei por esse processo mesmo, para entender o que me travava, assim. E quando eu entendi, me deu uma destravada muito grande, que era literalmente a quantidade de regras e falta de direcionamento, e isso pode, aquilo não pode e tal.
e acabava me perdendo, assim, coisas que me travavam, ou eu não conseguia imprimir a minha própria identidade, porque, eu já vendo produto de não sei quantos mil, eu já tô atrelado a outra marca. E quando eu encontrei essa metodologia, depois de conversar com a Bela, nos ambientes certos e tudo mais, quando eu quebrei essas barreiras, assim, eu acabei, tipo, deslanchando, assim. Hoje, para mim, produzir conteúdo é muito mais fácil, assim. Um dia eu consigo produzir 3 podcasts, 6 anúncios e manda bala, sabe? Entendi. Então, acho que agora, como eu tô nesse momento, é encontrar minha identidade bem rápida, assim, e me sentir à vontade nela. O meu caso, por exemplo, quando eu estava começando, é que eu vou fazer esse retrospecto. É muito fácil olhar para trás e saber exatamente o que eu precisava, né? Mas na época eu comecei a produzir conteúdo para vender. Então eu sempre tive um propósito de venda no conteúdo, porque eu tinha uma loja de roupa e eu tinha que vender as roupas. Eu não tinha dinheiro para marketing, eu não tinha dinheiro para te contratar, nem nada do tipo, entendeu? Então eu postava foto das roupas para vender as roupas. Então meu objetivo era muito claro. Então, se for um grande acerto, é ter um objetivo claro. Você não produzir por produzir. É você ter clareza do porquê. Quando a gente fala da visão de longo prazo, é muito isso, né? Você constrói uma marca, tá? Você quer estar associado com que marcas? Você quer ser visto de que forma? Você quer ser reconhecido pelo quê? Então, por mais que eu não tivesse muita clareza nisso, eu tinha pelo menos um objetivo, que era vender as roupas. Então, eu ia construindo ali, na época era blog, depois foi Facebook, depois, a minha história, né? Aí depois o Instagram, mas era só aquelas fotos quadradas com filtro feio. Depois o Snapchat, que eu era estourada no Snapchat. Aí depois os stories do Instagram, depois TikTok, YouTube, enfim. Então eu fui entendendo nas plataformas, mas o meu foco principal era construir essa comunidade de mulheres que nem eu, que eram meninas na época, para comprarem. Só que eu não tinha clareza quais eram os erros. Primeiro erro era não ter... não enxergar como um negócio o conteúdo em si. Então eu enxergava ele só como um meio para vender, não como um meio para comunicar, um meio para criar oportunidades. Ele criou, porque hoje em dia eu não tenho nem mais a loja de roupa e tenho outras coisas nada a ver, entendeu? Que não tem nada a ver com aquilo. Ele criou novas oportunidades, mas enxergar o conteúdo como... Vou dar um exemplo para você. Hoje na nossa empresa a gente tem as divisões. A gente tem o comercial, tem lá os vendedores, líder comercial. A gente tem a parte de gestão. A gente tem os gestores inclusive comercial, mas de parte mais operacional e tal. Aí a gente tem a parte financeira, aí a gente tem a parte de contabilidade, né? E a gente tem o conteúdo. Então, marketing é uma coisa, o conteúdo, ele é uma área que é extremamente importante, inclusive. Então, o conteúdo, ele tem processo, o conteúdo tem meta. A gente tem meta de geração de lead por produto. A gente tem meta de venda através do orgânico por produto ou por solução. A gente tem meta de crescimento no conteúdo. A gente tem meta qualitativa, quantitativa. Então, o que eu vejo do conteúdo é assim, eu não via desse jeito. E eu nem sabia, e também não tinha uma referência, e também não tinha como aprender. Então, hoje, eu olhar assim, ver nosso sistema de gestão de conteúdo e falar, porra, é que nem num filme, né? Foi uma bosta de chegar, mas quando chegou, agora é incrível. Mas olhar e falar assim, cara, eu escrevo um conteúdo, eu já tenho exatamente qual é a editoria, para qual plataforma, quando vai ser gravado, quando vai ser postado, coloco ali para gravar. Os meninos abrem na visão deles, aí eles sabem, ó, gravação de hoje são esses daqui, já sei qual é o cenário, já sei qual é tudo, eles se organizam. E aí, na hora que a gente grava, eu já jogo para a fila de edição, eles já se organizam na fila de edição, sabe qual é a prioridade por ordem de postagem. Tipo, esse tipo de sistema permite que a gente tenha volume, intencionalidade, qualidade e resultado. Então, qual era o erro? O acerto era, eu fiz mesmo sem saber como, eu fiz mesmo sem estar pronta, porque eu via que era o meu jeito de conseguir ter o meu sonho em pé, que era aquele negócio. Então, se era o meu sonho de verdade, quem quer dar um jeito? E eu acredito muito nisso. Quem quer dar um jeito? Então, eu só dava jeito. Não eram os melhores jeitos, mas eu dava jeito. Mas dava um jeito. Eu dava um jeito, então esse é acerto. Agora, erro... não ter muita clareza de visão e processos. Processo, então era meio que, vamos processo indo, é muito importante vamos para qualquer indo. empresa. E Exato. o conteúdo, como você falou, o conteúdo faz parte do business. As pessoas às vezes têm processo para o financeiro, mas não quer ter processo para o conteúdo. Tem processo de venda e não tem conteúdo. Para não ter conteúdo. E a gente tem uma operação de conteúdo, enfim, a agência e vários outros negócios que eu tenho, a gente sempre foi muito bom nesse workflow. Nossa, a gente era horrível, né, Gu? Eu fazia muito. Era muito centralizador. Eu era muito centralizador e eu fazia muito. Então eu sentava com os meninos e gravava 25 conteúdos. A gente já gravou 25 conteúdos em um dia, né? Podcast, YouTube, vídeos, tipo 25 em um dia. Então eu me livrava, só que aí eles ficavam assim, tá, beleza, mas qual que eu edito, qual que eu faço antes?
E Então o era ruim conteúdo, nisso. ele vem acima, porque hoje a gente tem várias empresas, né? A gente tem a de mentoria, a gente tem o braço educacional, a gente tem as palestras, a gente tem publicidade. Então, na verdade, o conteúdo ele é meio que central de tudo isso. Ele é a a nossa base. principal Exatamente. é ele antes de todo o resto. Ele assim, atende sabe? todo mundo, esse é um negócio importante. O que você falou é muito interessante, eu acredito Eu te muito. cortei no meio do workflow. Não, falando, ele só complementou. Eu queria falar muito também essa coisa que você falou do objetivo, né, de senso de direção. Para mim, toda pessoa que é bem-sucedida, ela tem algo em comum que é o senso de direção. Às vezes você diz, não, mas eu estou crescendo, mas talvez você está crescendo para lá e na verdade onde você queria chegar é lá. Então quem tem um senso de direção já está na frente de todo mundo, pelo menos já sabe. Você sabia o que você queria, mesmo estando no fluxo errado, você estava no caminho certo. Então isso eu acho que faz a diferença e aqui a gente vai trazer muita coisa, não é sobre a produção do conteúdo em si, é sobre workflow, sobre processos. Por exemplo, quanta gente está trabalhando na internet, todo mundo trabalha com conteúdo hoje, principalmente de vídeo, é audiovisual, né? O nome audiovisual, não é visual áudio, não é visual áudio, né? O áudio vem primeiro. Quem é que entende de música, de direito autoral? Às vezes as pessoas não sabem nem de direito autoral e está produzindo conteúdo. É sobre gestão financeira, mas contabilidade, as pessoas estão crescendo no digital, mas não tem um processo de gestão. Aí algoritmo, branding, é como você ser uma marca, posicionamento. Então é um combo de tudo isso que a gente quer ensinar, porque muitas pessoas pensam assim, poxa, é um local que é a grande meca agora da educação e produção de conteúdo, a pessoa vai pensar, eu vou lá aprender a ganhar seguidor e produzir vídeo. Mas é sobre gerar negócio na Creator Economy, esse que é o ponto principal, que é a grande coisa que, quando eu comecei a trabalhar com conteúdo, eu já fui artista, né, músico, tinha banda, dancei, então ali eu tinha visão artística. Aí eu parei porque eu vi que aquilo não estava conseguindo, enfim, pensei, não vou ser rico fazendo assim o que eu estou fazendo. Parei, virei empresário, comecei a ter um monte de coisa, aí agora eu vou produzir conteúdo e comecei, quando eu voltei a produzir conteúdo, a criar projetos de conteúdo, já foi sendo empresário. Então, já começar conteúdo, entendendo que conteúdo é um negócio, acho que é a coisa número 1 que a pessoa tem que fazer e eu acho que aqui é o lugar que eles vão conseguir fazer isso. O papo foi incrível e todo mundo que está assistindo deve estar pensando, poxa, eu queria aprender ainda mais com eles, vamos poder aprender na community, mas agora tem uma trend que está rolando bastante, que é sobre os hacks mais sinistros que você pudesse dar sobre alguma coisa, casamento e tal. Aqui, já que o papo é Creator Economy, vamos fazer um sobre Creator Economy. Então, qual é o hack mais sinistro que você só guarda para você, que você podia dar uma dica aí para a galera? Quando eu vou pensar num conteúdo, eu vou falar baixo, não conta. Quando eu vou criar conteúdo, eu não penso no tema, não penso tipo assim, ai, nossa, o que fulano fez, o ciclano fez. Eu olho sempre para pensar com a cabeça do outro. Então eu penso assim, se eu quero que essa pessoa enxergue que ela precisa de algo, ou enxergue alguma coisa específica, então eu tenho um objetivo em mente, o que ela precisa ver, ouvir, sentir, chegar na conclusão sozinha, ou desconstruir para que ela consiga entender. Então, às vezes isso é o jeito visual, é mostrar através de algo muito pessoal e é um vlog. Então, às vezes eu estou trazendo algo mó profundo de negócio, mas é um vlog mó legal com a minha família, porque ela precisa sentir que é leve, mas ela precisa perceber coisas. E a gente constrói o conteúdo sempre pensando na cabeça dessa outra pessoa. Então, isso faz com que todo o conteúdo seja muito assertivo em chegar naquele resultado que a gente quer, independente dele viralizar ou não. Muito bom. O meu? Vá. Para, Luan. Eu vou ficar por último, que é mais fácil, que eu posso ouvir o de vocês e pegar. Sempre que eu vou gravar um podcast, um conteúdo, eu penso na minha cabeça que eu já sou um personagem muito famoso. Esse hack é tão sinistro, tão guardado que nem você sabia, né? Eu não sabia desse. Pera, como assim? Sempre que eu vou, gravar um podcast, eu entrava muito com a cabeça, mas será que alguém vai ver? Aí eu não performava muito legal. Sempre que eu penso que uma multidão vai ver,
Cara, isso é Foi muito mó foda, eu bom. acho que eu Isso é vou fazer muito isso. bom, né? Por Tipo, isso que você eu pensa, não conto. Meu hack. porra, por isso você fica tão assim, e aí, galera, Pô, é mó tal. Eu sou Pô, mó eu já empolgado. sou. Porra, você Obrigado fica grande. vocês, Não, meu o- público há mais de 10 Exato. anos, né? Não, cara, no meu podcast eu pareço o Joey Rogan, sozinho. Eu pareço o Joey Rogan. Ah, Porra, mandou muito gol. muito bom, Ah, eu muito dei uma bom. coisa mó chata, eu queria um outro agora. Mas eu não tenho, né? Eu Não, sou... o meu vai ser chato também. Obrigada, apoio moral. Não, tem um meu que vai corroborar. Eu vou falar dois, então. O meu que corrobora o que você falou. Tem uma coisa que acho que só 95% das ações do ser humano, não, só 5% das ações do ser humano são conscientes. 95% do que a gente faz é inconsciente. Tipo, a gente não sabe quantas vezes a gente respirou enquanto a gente estava aqui conversando. Às vezes você lê uma letra aqui, você lê uma palavra aqui, eu peço para você ler isso aqui, a pessoa fala C. Isso foi uma ação, ao meu ponto de vista, inconsciente, porque isso aqui é um símbolo, que no Brasil, que é fluente em português, fala C, mas poderia ser Si. Então, as pessoas agem de maneira inconsciente, mesmo achando que é consciente. Então, é o que você está falando, você tem que pensar o que é que, de maneira inconsciente, o seu público, ele gosta, mas ele não sabe ainda que gosta. Então, aquele tipo de público, ele pode dizer que não faz assim, mas no fundo, se eu pegar nesse ponto, sem perceber, ele vai se identificar comigo. Aí tem aquela coisa da identificação, intencionalidade. E outra coisa, para quem trabalha, quem quer viver da Creator Economy, é que a palavra economy é mais importante do que a criação, né? Então, se você pensa em criação só por criação, beleza. Se você quer viver de Creator Economy, gerar negócio, você tem que entender o peso que o economy tem. Esse é um ponto que muita gente entra pelo glamour, pela vaidade, e não pelo lado economy da Creator Economy. Acho que esse é um ponto que é pequeno, mas muda, faz toda a diferença, né? Tem uma coisa do objetivo. E tem uma outra coisa, tem outro então. Eu sempre penso como uma relação. Então, assim, por exemplo, a venda, ela é uma relação. Uma relação entre quem precisa e quem está vendendo. E o conteúdo também, eu nunca penso nele unilateralmente. Então, eu nunca penso sobre o que eu quero que o outro veja, e aí linka muito com a outra coisa que eu falei. E como que se torna uma economia? Quando você entende que é uma relação. Porque quando você entende que é uma relação, você consegue servir ao outro com aquilo que ele quer, entregar ao outro aquilo que ele precisa ao mesmo tempo, porque nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Mas se você só dá o que ele precisa, ele não vê, porque não é o que ele quer, entendeu? Então você une as duas coisas e você tanto desperta as pessoas para necessidades, que é onde você consegue também monetizar, quanto você cria relações muito mais intencionais para os dois lados. Então, assim, é sempre uma relação. Então, quando você pensa no conteúdo, não pense se você gostou. Pensa se a outra pessoa vai gostar. Porque se você pensa se você gostou, só funciona se você que vai, você que vai consumir. Você produz só para você. Então, às vezes, tem gente que fala assim, mas eu não gostei, então eu não vou postar. Tá, mas não é para você gostar só. É para o outro. Então, isso daí também é muito bom. Gostei. Você falou que eram duas. Qual que é a última? Não, foram duas. Uma é sobre essa coisa da... Foram duas? Foi. Eu vi como uma grandona. Manda mais uma, então. Então pronto, vai. Quando Lu. meu conteúdo Ele vai flop, terminar no humor. Quando Vamos meu terminar. conteúdo flop, eu falo que eu tô shadow banzado. Aí a pessoa fala, pô, tadinho. Eu falo, pô, que cara flopado. Deixa eu ajudar esse cara. Deixa eu dar um like. Né? Afinal, ele é o Joe Rogan, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu tenho que trabalhar Muito meu bom. mental dessas duas formas. Mano, eu bom. gostei, Gol. Obrigado, ó, galera. Tenho certeza que vocês curtiram muito. Luan, Isabela Mate. Então, esse foi só um pouquinho do que vocês vão ver dentro desse ecossistema gigante da community. Obrigado. E vão encontrar a gente aqui. Irmão, foi uma honra Obrigado estar por aqui. ter Parabéns vindo aqui. pelo projeto, todo mundo aí. E, ó, e a casa está aberta para a gente criar milhões de coisas. Ele aqui falou, com vocês. você pegou na câmera, né? Não, Ele isso, falou. o quadro, Você viu, né? o Você pegou quadro aí, é o André? mínimo, Porque o esse quadro, bruto a aqui vai com poltrona. eles. Então, assim, tá no nosso, não tá? Aí abriu a porta, tu não fecha mais. Mas Fechou. foi uma honra estar aqui, irmão. Parabéns pelo projeto. Vai ser muito Vocês legal não têm poder ver dimensão isso de ainda, perto. gente. É que vocês estão Parabéns. vendo uma obra, um negócio, vocês ainda não têm dimensão. Quando você pesar o pé aqui, você vai sentir a parada. E Muito conta bom. A com gente. ruptura no mercado. Conta com a gente. Fechou. Tamo junto.